E aí, meu povo e minha pova! Estamos aí nos encaminhando para a terceira parte da aula de geologia. Lembrando que no primeiro vídeo nós tratamos da estrutura interna da Terra. No segundo vídeo, as teorias tectônicas, a deriva continental de Alfred Wegener e a legitimação de parte das ideias do Wegener que vieram com a mais importante delas, a tectônica de placas no pós-guerra. Na aula de hoje, a gente vai tratar a respeito das placas tectônicas, o tectonismo, também chamado de diastrofismo. Cuida porque os dois nomes podem aparecer, mas realmente o tectonismo é mais frequente. Então, basicamente, o fenômeno associado à movimentação das placas tectônicas. E isso só pode ser reflexo da dinâmica existente dentro do nosso planeta. Só que, a partir desse tectonismo, nós temos a formação de feições na superfície, como falhas, dobramentos, e aí a gente precisa separar. A placa faz uma série de movimentos, é o que a gente chama genericamente de tectonismo, só que esses movimentos eles podem ser horizontais, a tal da orogênese, que é o que nós iremos enfatizar na aula de hoje, o movimento horizontal, os limites de placas, mas existe também a chamada epirogênese, que a gente vai tratar em um outro videozinho mais curto. Realmente a orogênese ela tem uma complexidade um pouquinho maior. Peço então que vocês deem uma olhada nesse videozinho que vai aparecer na minha telinha, fonte DW Brasil, muito obrigado pelo vídeo roubado da internet, mas preciso dar os créditos devidos, né? Porque esse videozinho ficou bem legal. Então, primeiro a gente avança ali para o meio do Oceano Atlântico, onde nós encontramos um limite e olha só que loucura. Logo abaixo da crosta, elas, as chamadas correntes convectivas. Reparem que aqui, mais próximo da superfície, está indo uma corrente para um lado e uma corrente para o outro. E isso traciona a crosta, fazendo com que ela esteja tomando ali limites que se afastam um do outro. É interessante porque no meio do Atlântico, ao longo de toda essa linha, nós temos uma cadeia montanhosa e que mais ou menos ali, na porção setentrional da Terra, ela passa do nível médio do mar, dando origem a um país chamado Islândia, o país dos 1000 lagos, mas também um país marcado por esse tectonismo ativo associado a placas que estão se afastando. Daqui a pouco a gente volta aí de novo. Deixa a gente só viajar um pouquinho. Agora a gente vai ali para o sul da Ásia, mais precisamente naquela região conhecida genericamente como subcontinente indiano. Olha ali, tá vendo? Tá reconhecendo? Essa aqui é a famosa Cordilheira do Himalaia. E obviamente seu surgimento está associado ao quê? A uma dinâmica que ocorre no interior. Olha o que nós temos ali logo abaixo. Placas que colidem e que obviamente liberam energia na forma de abalos sísmicos, terremotos. Calma que daqui a pouco a gente avança para aí também. Mas antes, vamos até o Japão. Já que a gente está viajando, vamos chegar nesse limitezinho ali que pega uma porção da placa norte-americana com a placa do Pacífico. Cuidado, tá? Estou falando da placa norte-americana, não da América do Norte continente. Colidindo com a placa do Pacífico, novamente uma situação que pode levar à liberação de energia na forma aí de terremotos e no caso, se tiver uma placa oceânica, pode acontecer isso que está aparecendo aí para vocês, os terríveis tsunamis, certo? Mas calma que não acaba aí. Vamos dar uma viajada ainda maior, só que agora indo em direção à América do Norte efetivamente, pegando ali leste do México, sudoeste dos Estados Unidos, nas proximidades da Califórnia, nós temos um outro limite, só que agora não está afastando, não está colidindo, está deslizando lateralmente. Ah, mas aí é tranquilo, né, Sora? Aí não tem problema. Tranquilo? Nada é tranquilo. Daqui a pouco dá uma trancadinha e adivinha, quando liberar, bum! A energia vem com tudo, dando origem a abalos sísmicos. Tu vê que o bicho pega. Mas
Para tua felicidade, tu não está próximo aos limites, tu está no meio da placa tectônica, afastada dessas regiões mais instáveis. Então esses fenômenos, eles não são frequentes. Aliás, alguns deles são praticamente impossíveis de acontecerem no Brasil. Bora lá aprofundar? Orogênese, a tal da movimentação horizontal de placas. Esse deslocamento no comparativo com o vertical, a tal da hipirogênese, ele vai ser mais rápido, enquanto a hipirogênese a gente está falando de milímetros por ano, no tectonismo a orogênese vai de centímetros por ano, então tipo América do Sul e África se afastando 2,5 centímetros. Isso gera uma série de formas na superfície terrestre, com destaque para dobramentos modernos e também para as chamadas fossas. Vocês já vão entender a dinâmica de formação dessas feições. E claro, né, devido às diferenças de resistência, o grau de resistência dos materiais que formam as rochas, a gente também tem outras feições, como as chamadas falhas. Novamente, um ponto que daqui a pouco a gente vai tratar direitinho, bonitinho. Só que, olha que loucura. Deixa eu mostrar para vocês um pouco dessa dança continental. Se a gente voltasse aí há mais de 200 milhões de anos, nós encontraríamos essa feição, a chamada Pangeia. Pode aparecer Pangeae, pode aparecer Pangea, pode aparecer Pangeia, tanto faz. Só lembrem, Pan toda, Geia terra. Toda a Terra reunida formando uma única massa continental, envolta por um imenso oceano chamado Pantalassa, e aqui um golfo, praticamente um golfo gigantesco, que também pode ser chamado de oceano, mas é mais comum aparecer como Mar de Tétis. Vocês conseguem ver ali linhas brancas que representam mais ou menos aí as fronteiras nacionais atuais de países. Olhem, por exemplo, aqui ó, a América do Norte, olhem a América do Sul, olha a Arábia Saudita, boa parte do seu território aqui submerso. Interessante, porque isso favorece a formação de recursos energéticos preciosos para a economia mundial e, infelizmente, motivadores de conflitos. Mas, como eu disse, essa parada aqui fragmentou. Vamos mostrar um pouquinho a evolução? A Pangeia está aqui, há cerca de 225 milhões. Quando fragmentou a Pangeia, nós tivemos uma formação aqui mais setentrional, mais ao norte, chamada Laurásia, que era a América do Norte, Europa e Ásia. E ao sul, Gondwana, que era a América do Sul, a África, a Antártida, a Austrália e olha quem está aqui, Madagascar e principalmente ela, a Índia, que eu acabei de mostrar ela colidindo com a Eurásia. Então olha que loucura, olha ela aqui no meio do caminho. Separou Pangeia, primeiro fragmentou aqui Laurásia, na sequência já fragmentou Gondwana, América do Sul para um lado, África para o outro. Inclusive o Enem meteu uma questão mais ou menos com uma imagem assim parecida com essa, falando da origem do Oceano Atlântico. A fragmentação ao longo do Mesozoico, tu só tinha que olhar para a imagem e ver qual era o período onde isso tinha acontecido. Mas eu vou mostrar novamente lá na tabela geológica, que seriam algumas aulas aí para frente, beleza? Até chegarmos a essa configuração atual que nós conhecemos muito bem. A América do Sul, África, Austrália, Antártida, Ásia, Europa, América do Norte, cada um ocupando sua posição, mas cuidado, tá? Essa história ainda não acabou. Daqui a 200 milhões de anos, tu pode ter certeza, essas feições vão estar completamente diferentes. Agora sim, vamos entrar nos chamados limites de placas. Então, dentro da orogênese, o tal do movimento horizontal, existem placas que podem estar colidindo, placas que podem estar se afastando e placas que podem estar deslizando lateralmente. Vamos começar pelo mais tinhoso dos limites, que são os convergentes. Eles, inclusive, podem eventualmente ser chamados de destrutivos, porque em determinadas situações, ao colidirem, uma das placas envolvidas, ela vai afundar, sendo reincorporada no manto terrestre. Então, assim, ó, primeira situação é justamente quando nós temos a colisão de uma placa oceânica com uma placa continental. O que vai acontecer? Lembrem que a placa oceânica ela tem menor espessura, mas tem maior densidade. A placa continental tem maior espessura e menor densidade.
e ao colidirem, a placa oceânica tende a afundar. E a esse processo de afundamento, nós damos o nome de subducção. Daqui a pouco eu mostro novamente uma imagem dessas aí para vocês. Mas guardem, por favor, guardem essa informação. Sempre que uma placa oceânica estiver colidindo, ela afunda. Se estiver colidindo com outra placa oceânica, uma delas vai afundar. Tá aí o continente. Ah, o continente, esse vai ser dobrado. E aí na bordinha do continente, nós temos a formação de uma feição muito importante, que são os chamados dobramentos modernos. Nessas áreas, nós temos a ocorrência de terremotos. Como tem uma placa oceânica e a energia liberada também pega o oceano, temos margem para ocorrência de tsunamis e vulcanismo, porque a estrutura de crosta não consegue manter sua integridade e aí aquele magma oriundo do manto terrestre consegue chegar até a superfície e aí nós já chamamos de lava e temos esses derramamentos, essas explosões vulcânicas. Melhor exemplo para nós é justamente o daquela questão que nós fizemos no finalzinho da nossa segunda aula, o limite entre a chamada placa de Nazca, que tu tem que estar familiarizado, colidindo com a placa sul-americana, certo? Então aqui ela afunda, formando uma fossa, e na bordinha da América do Sul nós temos a formação de quem? A nossa Cordilheira dos Andes. Além da convergência entre oceânicas e continentais, também pode ocorrer a convergência entre duas placas continentais. Não é tão frequente, mas acontece. Olha aqui, olha justamente quem está aqui. A placa indiana colidindo com a placa eurasiática. Só que agora, como são duas estruturas continentais, não tem como uma delas afundar. Então as duas vão fazer o quê? Elas vão se dobrar. E a esse dobramento dessas duas estruturas continentais, a gente dá o nome de obducção. Subducção quando afunda a placa oceânica e obducção quando as duas placas continentais se dobram, certo? Só que aí assim, ó, como a placa continental fica com uma espessura significativa, o magma não consegue atravessar. Então, vulcanismo não é comum nas áreas onde ocorre a colisão. Assim como, se são apenas placas continentais, não tem água envolvida. Então, chance zero de tsunami. Nesse caso, quando a energia é liberada, só pode ocorrer aquilo que eu comentei no videozinho rápido: terremotos, abalos sísmicos. E, por fim, a última possibilidade de convergência, duas placas oceânicas. Lembrando que, se tem uma oceânica envolvida na colisão, uma tem que afundar, sofrendo a chamada subducção. Agora, interessante, porque a outra placa, como ela não vai manter sua integridade, magma infiltra, extravasa, tem vulcanismo. Além disso, a placa oceânica que não afunda, ela tende a arquear. E nesse arqueamento, ela se aproxima do nível do mar, somada a eventos como vulcanismo, nós temos a formação dos chamados arcos de ilhas, basicamente ilhas vulcânicas associada ao arqueamento de uma das placas oceânicas envolvidas nesse processo. Aqui de exemplo, aparece para vocês a colisão entre a placa do Pacífico e a porção oceânica da placa australiana. Muita calma nessa hora, porque todos os problemas podem ocorrer aqui novamente. Então, terremotos, como está dentro do mar, tsunamis e, obviamente, o vulcanismo que eu já citei muitas vezes para vocês. Cuidem, tá? O arquipélago japonês é um bom exemplo, só que é interessante, porque o Japão ele está bem na borda da placa eurasiática, certo? Que é uma placa extensa. Então, o arquipélago japonês ele serve de exemplo porque é como se nós tivéssemos apenas estrutura de crosta oceânica colidindo, mas tem essa partezinha aqui que está em verde que pertence a uma placa continental. Tranquilo? Então, placa das Filipinas, placa do Pacífico, a porção aqui da placa australiana, todas elas colidindo e formando os chamados arcos de ilhas. Cuidem com a subducção e a formação de fossas, tá bem, galera? Mas eu vou reforçar isso ao longo das próximas aulas com toda certeza. Aí,
nós chegamos aos divergentes, que também podem ser chamados de construtivos. Por que construtivos? Porque conforme nesses pontos o magma extravasa na forma de lava, ele solidifica ao entrar em contato com a água ou com o ar, principalmente com a água. E aí ele vai ser acoplado à crosta. Então é justamente nesse ponto onde as placas tendem a se formar, se originar. Só que aí a gente tem algumas possibilidades. A primeira delas não é muito comum. É o limite divergente entre duas placas continentais, ou seja, um continente que vai partir. Cara, como é que isso acontece? Bom, vocês já viram, América do Sul e África já tiveram essa configuração, mas há milhões de anos. Tá, mas outro está dando de exemplo ali sobre a placa africana. Sim, mas é porque a placa africana está partindo. Justamente nessa região aqui, onde eu tenho essas manchinhas, essas manchas são os chamados lagos tectônicos. Então, nessa área especificamente, o continente está fazendo isso aqui, gradativamente. Primeira feição que vai aparecer, já que está rasgando o continente, é um pequeno vale, que a gente chama de Vale de Afundamento, ou em inglês, Rift Valley. E aí, gradativamente, nós temos extravasamento de gases, de lava e, obviamente, tremores de terra são comuns nessa região. Não tão intensos quanto nas áreas de colisão de placas, mas tremores de terra vão acontecer porque a placa basicamente está partindo ao meio. Só que é interessante, né? Hoje tu vê aqui um continente íntegro que está afastando. Daqui a 50 milhões de anos, possivelmente vai ter um mar nessa região, como já aconteceu aqui no limite entre a placa arábica e a placa africana. Reparem como isso aqui encaixa também perfeitamente. Portanto, o Mar Vermelho que está aqui no meio está cobrindo essa antiga região que já esteve unida. Bah, tu vê, né, Sora? Eu achei que o Moisés tinha aberto o Mar Vermelho. Olha, ao meu ver, tem mais chance de ter sido aqui a tectônica de placas. Mas, enfim, né? Vai saber. Cara, Chifre da África, então, ótimo exemplo de divergência de placas tectônicas, vulcanismo, terremotos, né, pequenos abalos sísmicos, sem contar o perigo, porque são países em geral pobres nessa região, com escape de gases tóxicos. Então, tem vários relatos ali de pessoas que acabaram morrendo, perdendo as suas vidas por inalarem esses gases tóxicos que vêm do fundo desses laguinhos. Tá, Sor, legal, eu só não consigo entender uma coisa. Como é que a placa está afastando para cá se toda a placa africana está afastando da América do Sul e na sequência tu já tem a placa indiana afastando da Arábica? Pessoal, essas imagens são meramente didáticas, as coisas são muito mais complexas do que aquilo que é cobrado de vocês em prova. Quer ver só um detalhezinho importante? Enquanto a placa africana separa da América do Sul cerca de 2,5 centímetros por ano, essa região vem passando por um processo de afastamento que chega a 4, 5, dependendo do ano, 6 centímetros o grau, a velocidade de afastamento que nós temos aqui. Ou seja, muito mais intensa do que essa região no meio do Atlântico. Tranquilo? Cuidem com isso, porque é uma área que tende a ser cobrada cada vez mais. Só que, além dos limites divergentes entre placas continentais, nós temos o que há de mais frequente hoje em dia, que é limite divergente entre duas estruturas oceânicas, como aparece aqui entre a placa africana e a placa sul-americana, nessas porções aqui que estão submersas e que, claro, tem característica de crosta oceânica. Então as placas se afastam e aí surgem as chamadas dorsais mesoceânicas. Por quê? Porque conforme está afastando, a lava extravasa, solidifica, e aí nós temos basicamente isso aqui. A gente fala muito assim, ó, ai, Cordilheira do Himalaia, a maior em cota altimétrica, ai, a Cordilheira dos Andes, a maior em extensão. Não vem com papo furado. Maior cadeia de montanhas em extensão é essa cadeia que se forma no meio do Atlântico, portanto, a chamada dorsal mesoatlântica. Vulcanismos, terremotos, e aí o que eu tinha comentado naquele videozinho, né? O fato da Islândia ser basicamente uma porção
dessa cordilheira mesoatlântica que conseguiu passar do nível do mar, formando esse país. Por isso que na Islândia tu tem aquelas fendas que aparecem no vídeo, e é interessante porque naquelas fendas ali tu coloca a mão de um lado, tu tá na placa norte-americana, do outro tu tá na placa eurasiática. E é por isso também, pessoal, que a Islândia consegue fazer um aproveitamento geotérmico para a geração de energia. Ela consegue aproveitar esse calor interno da Terra, devido a esse magmatismo intenso próximo da superfície, para gerar energia. Interessante, e mais interessante do que isso, é tu ter uma fonte de energia barata. Coisa boa poder zerar uma conta de luz. Tá aí o processo de formação passo a passo. Primeiro o continente fragmentando, a formação do Rift Valley, esses lagos tectônicos, aqui já consolidado, certo? Aí continente para um lado, continente para o outro, até que, consolidado o afastamento, começa essas elevações, a lava extravasa e vão formando essas dorsais. E agora, para fechar com chave de ouro, aparecem os chamados limites transformantes, deslizantes ou conservativos. Os 3 nomezinhos podem aparecer. Então, não são placas que colidem, não são placas que se afastam, são placas que deslizam lateralmente. Ah, senhor, mas aí tu já me disse que não é tão tranquilo assim, né? Porque pode liberar energia. Pois então, podem ocorrer em quaisquer tipos de limites. Pode ser uma placa oceânica com uma placa oceânica, pode ser uma placa continental com uma placa continental, pode ser continental e oceânica sem problema algum. O limite mais conhecido é entre uma placa continental, a norte-americana, e uma placa oceânica, a placa do Pacífico, dando origem ao que nós chamamos de falha de San Andreas. Agora, aqui nós temos a falha de Anatólia. É interessante porque às vezes uma placa num ponto está convergindo, mas ao se deslocar, ela desliza lateralmente com outras placas próximas. Beleza? Nesse caso, pessoal, o que nós temos aí de mais comum, se for em áreas continentais apenas, são os terremotos. Mas claro, se pegar um limite com uma placa oceânica, certamente tem condições de dar origem a um tsunami. A sorte dessa região do mundo é que eles têm a presença dele, The Rock, para poder salvá-los. Aqui eu não sei o que a gente ia fazer, mas ainda bem que nós estamos no meio da placa e não temos que enfrentar esse tipo de situação. Fechou? Olha aí ela, Dona Falha de San Andreas, passando para te mandar um abraço e pedindo para tu tomar cuidado, porque ela pode ser cobrada de vocês. Beleza? Só para fechar bonitinho aqui, o esqueminha dela, os limites transformantes, deslizantes ou conservativos, já que não tem subducção, elas não vão estar se dobrando nesse caso, barbada para vocês. Fechou? E aí, exemplificando todas as possibilidades. Olha que loucura aqui, ó. 2 placas continentais colidindo, como no caso do Himalaia. Olha aí a tal da obducção. Agora, poderia ser uma placa oceânica colidindo com a placa continental. Lembrando que forma uma fossa e o continente dobra, os chamados dobramentos modernos. E placa oceânica colidindo com placa oceânica. Sempre a formação de uma fossa, sempre uma das placas oceânicas afundando e a formação dos chamados arcos de ilhas. Só faltou nessa imagem os limites transformantes, mas esses foi justamente aí o que a gente acabou de assistir. Tranquilo, galera? Beleza. A gente para por aqui, porque daqui a pouquinho já sobe o nosso próximo vídeo de geologia, onde a gente vai tratar de eventos como tsunamis, vulcanismos e também entender um pouco da chamada epirogênese. Valeu, beijo para vocês, se cuidem! Fechou, filho, agora sim.